pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos lá? Que Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, abençoe o vídeo de hoje, que todos aqui que estejam assistindo esse vídeo possam receber a mensagem e que eu fale, Pai, conforme a Tua palavra. Senhor, abençoe cada um, Senhor, cada família, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Então, espero que vocês aproveitem o vídeo e vamos lá! O livro de Gênesis é considerado um livro mais longo em comparação a outros da Bíblia. Então, como no último vídeo a gente veio de Esther, que é bem curtinho, tinha 10, aqui temos 50 versículos. E esses versículos não são curtos, né? Tem alguns que duram ali meia página, né? Dependendo da sua versão da Bíblia, uma página, mas é um livro para outros um pouco mais longo e também contém muita história. Então vai lá de Moisés até de Moisés até José do Egito, que é a última história que a gente acompanha. Mas nós estamos aqui para ler o primeiro versículo, que é Gênesis 1. Então aqui a gente vai contar um pouco o que encontra em Gênesis 1, 14. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa, e a separou da escuridão. Então, logo no primeiro versículo, Deus já conta da criação, né, ali da terra, de como surgiu, qual que foi o primeiro, o que aconteceu primeiramente. Então, ele já conta o princípio de tudo, de como Deus criou só pelo falar. Então, quando ele fala que haja luz, surgiu a luz. Então, só pelo falar dele, as coisas já surgem, no caso. Então, ali mostra, já no primeiro vídeo, já mostra a grandiosidade do nosso Deus. Assim, a gente percebe que Deus cuidou de cada detalhe. E a gente vai mais se aprofundar nos 7 dias da criação. Ele separou em 7 dias, onde tem a luz, como a gente viu anteriormente, o sol, a lua e até os animais e os seres humanos. Então a gente vai ver o que aconteceu em cada um desses dias. No primeiro dia, como eu referi no versículo acima, Deus criou o dia e a noite. Então, apenas com o seu falar, a luz se distinguiu da escuridão. Isso a gente acompanha, como eu falei, né, do versículo 1 até o 5. Então, ali a gente vê, né, de como a luz, né, o dia e a noite. No segundo dia, Deus dividiu aqueles mares, como eu tinha falado anteriormente, no meio. E a metade de cima, ele pôs o nome de céu. Isso aconteceu no segundo dia. Isso a gente acompanha em Gênesis 1, 6 ao 8. No terceiro dia, Deus criou os mares, as porções de terras, que ele denominou como terras, e ele disse que a terra produziria todos os tipos de árvores, né? De frutos de árvores. E ele olhou para tudo aquilo e achou isso que ele tinha criado muito bom. Agora a gente vai perceber que nos versículos que ali, né, porque aqui na Bíblia fala assim: e Deus achou isso tudo muito bom. Então, ele é na criação, que ele achava muito bom tudo aquilo que ele estava criando. Então, isso dá uma história mais especiais, que como Deus ele fez aquilo, nossa, como agradava a ele achou tudo tão bom, mas bom para nosso Deus. Então, ele queria nos dar só coisas boas. Então, isso enche, nos ajuda ainda mais, né, a seguir um caminho com ele. Mas enfim. E essa parte
do terceiro dia está em Gênesis 1, 9 ao 13. Rápido aqui, mas é porque são os dias, é meio resumido, até na Bíblia, depois se você quiser dar uma conferida mais aprofundada, eu recomendo. Então, no quarto dia, Deus criou 2 luzes para marcarem o céu. Assim, elas marcariam o dia e a noite. A mudança, elas também também marcariam a mudança dos anos e a mudança das estações. Então, a grande luz governaria o dia e a luz menor governaria a noite. Nesse dia, Deus também criou as estrelas. E aqui vemos de novo. E ele fez tudo isso que havia feito e achou bom. A gente acompanha em Gênesis 1, 14 ao 19. Sim, são tudo seguidas, tipo, terminou 13, 14 já começa. 19 já começa no 20, depois 23 e 24. Tô fazendo bem certinho aqui, tá bom, gente? No quinto dia, Deus criou todos os seres marinhos e as aves que voavam no céu. E abençoou cada um deles para que eles se multiplicassem sobre os mares e os céus. No sexto dia, ele criou as espécies dos animais terrestres, tanto os domésticos até aos que se rastejam. E nesse mesmo dia, ele criou os seres humanos, que nos fez a sua imagem e semelhança, assim criando o homem e a mulher. E os abençoou, dando controle sobre todas as outras espécies, e que eles se multiplicassem sobre a terra. Isso que eu acabei de falar foi em Gênesis 1, 24 ao 31. E no último dia, no sétimo dia, Deus abençoou toda a sua criação e descansou. Gênesis 2, 1, 4. Então, esse foi a criação dividida, em 7 dias e que nos mostra a grandiosidade de Deus. Ele fez tudo aquilo, colocou os seres humanos ali e achou aquilo tudo muito bom. Então, isso é bom, o olhar de Deus, isso é maravilhoso pra gente. Deus cuidou de cada detalhezinho. Agora, vamos para começar. A gente já tinha começado Gênesis 2, então vamos lá continuar Gênesis 2 sobre o Jardim do Éden. O Jardim O Jardim do Éden na Bíblia é descrito de maneira grandiosa. E nós podemos começar a ler sobre ele lá em Gênesis 2, 4 ao 5, já apresenta o Jardim do Éden. A primeira coisa que esse versículo nos apresenta é que Deus ainda não havia mandado chuva para que o capim crescesse e nem havia... Desculpa, a gente perdeu a palavra. E nem tinha criado ninguém para cultivar. Então, no versículo 7, Deus fala, está escrito, Deus fala sobre o surgimento do homem. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Então, a partir dali, o Jardim do Éden seria a casa do homem. Deus plantou todos os tipos de frutas frutíferas lá. E também passavam 4 rios principais. E um deles, deixa eu ver se eu colocar aqui, o primeiro deles, um deles era um chamado Pison, que levava para um lugar cheio de ouro, de perfumes, de joias. Então, esse é um dos rios. O outro era o Eufrates. Então, os 4 passavam ali no meio do jardim. Mas, entretanto, todavia, o homem só tinha uma condição. Ele não poderia comer da árvore do fruto proibido, que dava o consentimento do bem e do mal. Depois de Deus dar essas instruções, ele falou para o homem que ele poderia dar nome para todos os animais, tanto os terrestres, tanto as aves, tanto
os aquáticos. No versículo 18, Deus disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Então, da costela de Adão, Deus formou a mulher. E Deus explica o outro princípio logo em seguida, no versículo 24. E é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma pessoa só. Desculpa, gente. Se tornam uma só pessoa. Então, Deus deixa essas instruções para o homem já no versículo 2, 24. Um dia, Eva estava andando pelo jardim até que uma cobra começou a falar com ela. E Deus, né, como tá na Bíblia, enquanto tá explicando essa parte de Eva, fala que a cobra era o animal mais esperto que ele havia criado. Então, enfim, a cobra foi lá conversar com Eva e começou a perguntar, a falar algumas coisas aí pra Eva e convenceu Eva, né, a mulher, a comer da árvore do fruto proibido. Sim, a única árvore que Deus falou que não era para comer. Esse diálogo aconteceu no versículo 3, 1 ao 6. Eu vou ler ele aqui inteiro para vocês terem uma ideia desse diálogo, que, né, traz muitos ensinamentos aqui pra gente. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Aqui nesse versículo fica muito explícito quem a cobra é e o que ela fez para convencer Eva a desobedecer a Deus. E ainda por cima fazer Adão pecar ali junto com ela. Aqui a gente analisa dois pontos extremamente importantes. O primeiro, de como o inimigo transforma a desobediência em Deus em uma coisa bonita. A gente viu aqui em cima. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. Mas Deus tinha proibido ela de fazer aquilo. Então, a cobra fez a tentação do pecado. Então, ele estava puxando, mas não, Deus não falou isso, não sei o que, Deus não quer dizer. Então, foi puxando Eva pra até pegar a fruta. Então, nos mostra como o inimigo foi ali sutil, né? Foi sutil, não vai, não sei o que, pra até Eva, né, comer do fruto. E o segundo ponto importante que a gente analisa nesses versículos, né, é o meio, né, que Eva puxou Adão junto para comer o fruto. Então, ela comeu e ainda deu para Adão experimentar. Então, isso, né, mostra a importância ali das pessoas que a gente convive, né, porque Eva foi lá, né, no pecado e puxou Adão junto, né, então, foi, né, ali puxou Adão junto e ele pecou junto com ela. Então, a gente tem esses dois mega ensinamentos. Só nesse pequeno trecho, a gente já teve esses dois ensinamentos primordiais. Depois deles comerem do fruto, Deus, já era tarde, assim, a brisa já estava, né, já estava passando, e eles ouviram a voz de Deus. E eles decidiram se esconder, porque eles tinham pecado, eles tinham desobedecido a ordem de Deus.
E Deus perguntou daí pra eles, mas por que vocês estão se escondendo? Vocês estão se escondendo de mim? E eles falam assim, ele está se escondendo do Senhor. E daí Deus falou assim, vocês comeram do fruto, né? Do conhecimento do bem e do mal. Então, como Deus é nosso Pai, Ele castigou seus filhos. A primeira, né? Primeiro ele castigou a cobra. Vou ler aqui um pouquinho, acho que é meio longo aqui, que eu dei uma resumida, né? Mas enfim. Ele castigou ela, falando que ela teria que se arrastejar pela terra e que seria inimiga para sempre da mulher. Esse foi o castigo resumido da cobra. Então, ele nunca fez isso para nenhum animal e a cobra foi única. Ele falou que seria inimiga para sempre da mulher e que a cobra picaria o calcanhar dos descendentes da mulher e a mulher bateria com graveto na cabeça da cobra e das descendentes. Então, esse foi o castigo. Já para Eva, a Eva ela teria que sofrer muita dor para ter filhos, né, descendentes. E Adão teria que trabalhar pesado sua vida inteira para tentar ter um mínimo para se alimentar. Então, e Deus termina com a seguinte frase, né, no versículo 3:19, né, quando ele fala ali de Adão. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Deus aí tá falando da morte, porque o que ele falou lá no início para Adão? O que ele falou? Ele falou lá no início, se você comer desse fruto, morrerás. E o que ele está falando agora? Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Então aqui Adão, Deus castiga o homem que ele não vai ter mais a vida eterna. Já que ele está conhecedor do bem e do mal, eles não poderiam mais comer do fruto da vida eterna. E assim, eles foram expulsos do jardim do Éden. E para ninguém, né, para nenhum descendente tentar entrar lá, Deus colocou seus querubins com espadas de fogo em todas as direções, para que ninguém acessasse a árvore da vida eterna. Pois esse foi o castigo de Deus, porque eu já havia avisado que se comesse, ele não poderia mais ter a vida eterna, morrerás. Então, e aqui nesse versículo ele fala exatamente isso. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Então, como eu disse no início, só esses três, gente, são os 3 primeiros versículos da Bíblia. Posso mostrar aqui. Até porque eu tô grifado, né, pra me fazer esse vídeo. Esse, até aqui. Esses 3 primeiros versículos da Bíblia, olha quanta coisas eles nos ensinaram. Nem vou falar sobre a verdade, né, que Deus nos mostrou por meio desses versículos da criação, da onde surgiu, pra gente não cair nas tentações, né, no que o inimigo tem para nos dizer sobre o nosso surgimento. Tipo, você surgindo dali, Deus já mostra, você surgiu do meu comando, da minha criação. Três mandamentos fundamentais, que primeiro é a tentação do pecado, como a gente viu ali do fruto com Eva, né, que o inimigo convenceu ali da beleza, ali da desobediência a Deus. Ai, que bonito aquele fruto, nossa, você vai ter conhecimento, mas isso só levou à desobediência e ao pecado de Deus. E isso acaba influenciando as pessoas que a gente ama. Isso nos leva à segunda parte, que não só aqui, mas em toda a Bíblia diz que pra gente ter cuidado com as pessoas que a gente anda, pra gente ver, né, os nossos meios, nossos ciclos. E aqui também mostra muito bem, porque a Eva foi lá e puxou Adão para o pecado junto com ela. Então, a gente tem que tomar cuidado sobre influenciando as pessoas e ao ser influenciado por elas. E terceiro, Deus mostra que ele é justo. Tipo um pai que ensina um filho. Deus ama a gente de maneira extrema, não sei a palavra,
tão grande que eu nem sei a palavra. Mas ele também quer nos educar, assim como um pai quer educar um filho. Então, mesmo amando, ele quer educar. Então, ele castigou os seres humanos, porque ele falou, não comam disso, não façam isso. E fizeram? Então, Deus tem que ser justo. Assim, ele tá ali educando os seus filhos. É como ser uma criança, um pai, somente assim, não faça isso. Não coma da uva na geladeira, porque vou fazer uma sobremesa. Você vai lá, come da uva da geladeira e não vai ter sobremesa. Sua mãe vai ficar brava porque você comeu. Claro que isso vai ser muito, muito subliminal, mas você vai ficar sem sobremesa, você vai ficar de castigo, porque você comeu aquelas uvas que sua mãe tinha pedido pra você não comer. Então, claro que isso é muito subliminal, tipo, nossa, uva da sobremesa. Mas, em um contexto mais, né, do coração, faz sentido Deus educar os seus filhos, né, sendo justo, sempre. Espero que você tenha gostado desse resuminho dos 3 primeiros livros de Gênesis, que é só um pedacinho do livro de Gênesis, eu nem peguei, tem um pequenininho que eu nem consegui pegar, e um pedacinho ainda menor comparado com toda a Bíblia. E só nesses 3 versículos a gente já teve esses ensinamentos valiosos que eu falei anteriormente, que seguem pro dia de hoje muito fielmente. Olha que foram escritos há muitos e muitos anos atrás e até hoje aplica nas nossas vidas. Então, espero que isso te influencie, né? Te ajude a te motivar para você ler o capítulo de Gênesis, né? Para você aprender mais sobre o início de tudo, sobre as primeiras civilizações, o pai da fé que foi Abraão, né? Então, espero que você realmente tenha gostado e se inspire para ler mais. Deus abençoe todos vocês e um final de semana abençoado para todos. Beijo!